pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da citologia, aquela parte da biologia que estuda as células. Muito bem, nós já tivemos várias aulas de citologia aqui anteriores a essa, como a aula de introdução à citologia, nós falamos sobre a membrana plasmática e os transportes pela membrana. Nós tivemos aulas sobre citoplasma e as organelas celulares. E o que nós vamos aprender hoje sobre citologia, professor? Nós vamos aprender sobre uma das partes mais importantes da célula, que é o núcleo da célula. Muito bem? Então a aula hoje é sobre núcleo. Então vamos aprender algumas características e funções dessa estrutura celular que é tão importante, certo? Então perceba aqui que o núcleo, ele é uma estrutura que geralmente é envolvida por uma membrana chamada de carioteca, certo? E ocupa um espaço considerável dentro da célula. Aí. O núcleo ele está geralmente ligado ao retículo endoplasmático rugoso, como você pode ver na imagem aqui. Você pode perceber a presença do nucleolo, que é uma estrutura que também faz parte do núcleo, assim como outras estruturas que existem dentro desse núcleo. Então, mas preste atenção, não é todas as células que vão possuir um núcleo, certo? Existem variações, por exemplo, essa célula conhecida como hemácias, que são as células do sangue, elas são células que não possuem núcleo, certo? Não possuem núcleo, é por isso que as hemácias elas têm um ciclo de vida de 120 dias, ao contrário das outras células que podem permanecer durante a vida toda, como os neurônios, por exemplo. Então as hemácias são células anucleadas, então não é toda célula que possui núcleo. As hemácias, eritrócitos, que é a mesma coisa, são exemplos de células que não possuem núcleo, certo? Existem células que possuem dois núcleos, como é o caso dos protozoários, as amebas, os paramécios, são animais que vão possuir dois núcleos, que é um macronúcleo e um micronúcleo, que é utilizado para fazer a troca aí do material genético entre protozoários. Então, eles vão possuir um macronúcleo e um micronúcleo, por isso que algumas células de protozoários são chamadas de células binucleadas, pois possuem dois núcleos. Existem células que vão possuir mais de um núcleo. Qual célula é essa que tem mais de um núcleo, tem vários núcleos, professor? Nós temos as células musculares. Então, existem tipos de tecidos musculares que nós vamos aprender na aula sobre tecido muscular. Essas células musculares, algumas células, vão possuir mais de um núcleo, certo? Que é a célula muscular estriada esquelética, um tipo de célula muscular que possui mais de um núcleo devido à sua intensa funcionalidade. E qual é a função do núcleo, geral do núcleo, meu amigo? Então, anota aí no seu caderno que o núcleo é o centro de coordenação das atividades celulares. Então, ele vai ter várias funções importantes, só que a mais importante é coordenar tudo o que acontece. Ele é o cérebro da célula, vamos colocar dessa forma aí, certo? Muito bem, muito bem. Então, o núcleo ele pode se encontrar em duas fases diferentes, então preste atenção. Nós temos o chamado de núcleo interfásico e o núcleo mitótico. O que é isso? Então, a célula ela passa por divisões celulares. A célula tem um ciclo de vida, certo? Então, quando essa célula está se dividindo, esse núcleo nós chamamos de núcleo mitótico. Lembra que a divisão celular principal que a célula faz é a mitose, certo? Então, o núcleo mitótico é o núcleo que existe durante a divisão celular, chamada de mitose, onde nós temos os cromossomos, Muito bem. Agora, a maior parte do ciclo de vida da célula, ela está no chamado de núcleo interfásico, que é fora da divisão celular. Então, ou seja, a maior parte do ciclo de vida da célula, ela está nesse núcleo interfásico, onde a principal característica é que esse núcleo interfásico está entre as divisões celulares. E a principal característica é que o material genético, ao invés de ser encontrado em forma de cromossomos, ele vai estar descondensado, todo misturado ali dentro do núcleo da célula. Lembra que os cromossomos só aparecem durante a divisão celular. A maior parte do ciclo de vida da célula, ela está na sua fase de intérfase, e o núcleo, como o próprio nome já fala, o núcleo interfásico.
né, é o núcleo que não vai possuir esses cromossomos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o núcleo interfásico, para que na próxima aula a gente fale sobre o núcleo mitótico, que é o núcleo da célula durante as divisões celulares. Beleza? Núcleo interfásico e as suas principais características aí. Vamos aprender uma coisa. As células, elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou não de núcleo. As bactérias, por exemplo, elas são seres vivos chamados de procariontes. O que é isso? Procarionte é um ser vivo que não possui a carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo. Então as bactérias, elas não têm um núcleo definido, ou seja, o DNA que fica dentro do núcleo das células, ele fica espalhado no citoplasma no caso das bactérias. Então esse material genético, esse DNA nas bactérias, fica espalhado no citoplasma, por isso que as bactérias são conhecidas como seres vivos procariontes. Quer dizer o quê? Seres vivos que existiram, vamos colocar, que surgiram antes da carioteca, procarionte. Daí vem o nome. Esse nome carionte vem da presença dessa membrana nuclear. Então as bactérias são classificadas de acordo com a existência da carioteca em seres vivos procariontes. Isso é muito importante dentro da citologia, você classificar os seres vivos em procariontes e eucariontes. Então perceba aqui que na bactéria nós não temos um núcleo, nós temos uma região onde vai estar localizado o material genético dela, que é o DNA, e essa região é chamada de nucleoide. Então não se pode falar que uma bactéria tem núcleo, ela possui nucleoide, que é um filamento único de DNA circular fechado, característico das bactérias seres vivos procariontes. Ok? Muito bem. Agora, a maioria dos seres vivos, as plantas, os animais, os fungos, os protozoários, as algas, são seres vivos eucariontes. Né? Lembra que o ser vivo eucarionte ele vai possuir carioteca e o material genético e as outras estruturas nucleares vão estar dentro do núcleo, isolado. Isso é uma característica da célula eucarionte, seja ela uma célula eucarionte animal ou uma célula eucarionte vegetal, célula eucarionte possui núcleo. Então isso é muito importante para você saber, você que está estudando citologia. Tudo bem? Muito bem. O núcleo interfásico, que é esse núcleo que nós vamos estudar na aula de hoje, que está presente entre as divisões celulares, que a maior parte do ciclo de vida da célula, é constituído pelas seguintes estruturas. Nós temos o nucleolo, que é o centro de coordenação das células, como você pode ver na imagem, a cromatina, que é o conjunto de material genético de DNA descondensado. Lembra que no núcleo interfásico não tem a presença de cromossomos, os cromossomos só aparecem durante a divisão celular. Então a cromatina é esse DNA que fica espalhado dentro do núcleo, beleza? Nós temos o nucleoplasma ou cariolinfa, que é esse líquido onde está mergulhado a cromatina, que é o material genético da célula. Nós temos o envoltório nuclear, que eu já expliquei para você, que é a carioteca, que só existe nos seres vivos procariontes. Né? Esse núcleo ele se comunica com o citoplasma através de poros, então o núcleo ele é cheio de poros, então nós temos aqui a representação do poro celular, e geralmente ligado às células eucariontes, a membrana nuclear, a carioteca, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela muito importante na produção de proteínas. Ok? Muito bem. Então vamos aprender um pouquinho sobre essas características de cada uma dessas estruturas, começando pelo envoltório nuclear ou carioteca. Então, como nós já falamos, a carioteca ou o envoltório nuclear ou membrana nuclear, você pode chamar da forma que você quiser, está ausente nas células procariontes, não existe nas bactérias. Né? Ele é formado por duas membranas, uma membrana externa que está ligada ao retículo endoplasmático rugoso, como nós falamos, certo? E esse retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos, que são estruturas importantes na produção das proteínas das células. E a parte interna da carioteca, da membrana nuclear, né, repousa sobre o citoesqueleto do núcleo. Então, dentro do núcleo, né, vai ter um citoesqueleto, que são estruturas tubulares que vão dar forma à célula, como nós aprendemos na aula de organelas celulares. Então, esse núcleo, como eu já tinha dito, ele vai possuir poros que vão comunicar a parte interna da parte externa do núcleo, né? Comunicar o núcleo com o citoplasma. Por isso que o núcleo é cheio de poros, certo? Como você pode ver na imagem aqui. Beleza? Muito bem. A cariolinfa é um líquido
onde vai estar mergulhado o DNA e o nucleolo, ou seja, dentro do núcleo ali. A cariolinfa é um material com espectro gelatinoso que preenche o núcleo, certo? É como se fosse o citoplasma lá o hialoplasma lá do citoplasma. A cariolinfa é um líquido onde vai estar mergulhado as estruturas que são importantes para o núcleo. E ela é formada de proteínas, né, nucleotídeos e RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, certo? Então você vai ter a cariolinfa formada de proteínas, DNA polimerase, que é uma enzima muito importante no processo de transcrição da produção de proteínas, nucleotídeos e RNA nascentes, que são estruturas presentes aí, mergulhadas nessa cariolinfa. Tudo bem? Como você pode ver, olha a localização da cariolinfa aqui, para que você não tenha dúvidas sobre essas estruturas. A cromatina, como eu disse para você, é uma outra parte importante do núcleo. Ela é formada por DNA filamentoso. Lembra que durante o núcleo interfásico, né, o material genético vai estar todo espalhado, o DNA. Então, todos esses filamentos de DNA misturados, embaralhados ali dentro do núcleo, nós chamamos isso de cromatina. E a cromatina não é só o DNA, é o DNA ligado a proteínas. E a função dessa cromatina, a função do DNA, qual é? Produzir proteínas através do processo de transcrição e tradução celular, ok? Então, é nesse momento que a célula produz as suas proteínas. Não é com o núcleo cheio de cromossomos lá no núcleo interfásico, no núcleo mitótico, que nós vamos falar na próxima aula. É nesse momento, durante o núcleo interfásico, quando a cromatina está descondensada, o material genético está lá, né, mergulhado na cariolinfa, que acontece a transcrição e a tradução. Que a importância do DNA é essa, produzir as proteínas. E o que diferencia um ser vivo do outro são as proteínas produzidas pelo DNA, que acontece durante o núcleo interfásico. Ok? Muito bem, função da cromatina, né, que é esse material genético aí que você pode ver. Ó. Aqui nessa imagem você pode perceber a molécula de DNA ligada a essas proteínas histonas aí que vão formar aí o filamento de DNA que vão formar a cromatina, o DNA junto com essas proteínas. Ok? Muito bem. Bem, existem dois tipos de cromatina. A chamada de eucromatina, que ela possui uma cor mais clara. E o que é essa eucromatina? É o DNA geneticamente ativo. É o DNA que tem a informação necessária para produzir proteínas. Ah, professor, não é todo DNA que produz proteína? Não. Só essa parte chamada de eucromatina, que é em torno de 3% do DNA da célula. Certo? Então a eucromatina é a parte genética ativa do DNA da célula, que consegue produzir RNA mensageiro, esse RNA mensageiro produzir proteínas. Beleza? Então é a eucromatina, é a cromatina clara. E nós possuímos também a heterocromatina, que é a cromatina escura, que ela possui um aspecto mais escuro quando você visualiza através do microscópio, e ela é inativa, ou seja, uma parte de DNA que não produz proteínas, né, geneticamente inativa. Eucromatina, que é a cromatina verdadeira, geneticamente ativa, produz proteínas, e a heterocromatina é a cromatina escura, né, que é geneticamente inativa. Ok? Muito bem. Agora, uma das partes mais importantes dentro do núcleo é o nucleolo, né? O nucleolo é uma estrutura que tem dentro do núcleo, como você pode ver aqui, que tem um aspecto de grânulo, né? Mas ele não é limitado por uma membrana. É o centro da produção dos ribossomos. Lembra que os ribossomos são estruturas muito importantes na produção das proteínas. O DNA passa a informação para o RNA mensageiro, o RNA mensageiro para o RNA transportador e junto com o RNA ribossômico, que são estruturas importantes na produção das proteínas. Então, é o centro de produção dos ribossomos, é o nucleolo, que é essa estrutura que fica no núcleo da célula aí. Beleza? Então, a partir do DNA, forma-se o RNA ribossômico, né, que vai ser importante na produção das proteínas. Se você tem dúvidas sobre como que acontece a produção das proteínas, dá uma visualizada na aula sobre ácidos nucleicos, né, onde nós falamos sobre DNA e RNA e esse processo de transcrição e tradução que é muito importante na produção das proteínas. Ok? Muito bem. Então, se você tiver dúvidas sobre como isso acontece, dá uma olhada lá.
ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o núcleo mitótico, né, que é o núcleo celular, durante as divisões celulares, sobre os cromossomos e curiosidades, tá bom? Então eu te conto na próxima aula sobre o núcleo mitótico. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Tchau!